Porque a pergunta é a importância da paternidade. E aqui nós não vamos entrar entre se está solteiro, se divorciou ou não. Nós estamos falando da importância. A relação bíblica. pai-filho. Qual era o ambiente que fez esse menino enfrentar uma batalha tão grande? Aquilo que homens experimentados não tiveram coragem. E esse rapaz agora, ele tem a coragem de enfrentar algo que naquele momento nenhum exército que representava o exército de Deus tinha coragem de enfrentar. Então nós como pais, nós temos que entender que nós somos os responsáveis por treinar nossos filhos. O Pablo Marçal ele fala uma coisa muito importante, que filho não se cria, filho se treina. E a gente tem adotado uma postura nisso, não porque alguém falou, mas por um entendimento nosso. E nós temos que entender que filhos são treinados. Jogadores de futebol são treinados. Médicos são treinados, porque só com conhecimento ele não desempenha um papel como médico. Advogados, eles são treinados para executar a sua função. Então, nossos filhos, eles têm que ser treinados. Eles não podem ser expostos ao ambiente de qualquer forma. E qual foi o ambiente que Davi foi criado para ter tanta coragem? E olha aqui, nós vamos voltar um pouquinho para ver qual o ambiente, então, que Davi foi exposto para que ele tivesse tanta coragem. No mesmo capítulo de 1 Samuel 17, no versículo 34, então nós voltamos no passado de Davi. Como é que foi o passado dele? Olha só. Davi respondeu: este seu servo apacentava as ovelhas do pai quando vinha um leão ou um urso, e ele levava um cordeiro do rebanho. Eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela boca, pela barba e golpeava até matá-lo. Este seu servo matou tanto o leão quanto o urso. Este filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou o exército do Deus vivo. Então, o ambiente que Davi foi criado era um ambiente que ele tinha que saber se posicionar o quê? Do lado certo. Mesmo que isso fosse difícil. Porque é muito mais fácil, Daniel, dentro de uma ovelha e um leão, você ficar do lado do leão. Leão mais forte, mais feroz. É muito mais fácil você ficar do lado de quê? Do urso. E tem muita gente que fala assim, não, eu não fiquei do lado do leão ou do urso, eu só me mantive na minha. Mas quando você se isenta da sua responsabilidade, logicamente, o mais fraco vai sucumbir. Então esse menino ele foi treinado a enfrentar desafios muito grandes. Desafios maiores do que ele poderia enfrentar se ele não fosse capacitado para aquilo. Porque não era nato, alguém o treinou. As ovelhas do meu pai. Então, se as ovelhas chegaram lá, alguém defendeu elas antes. Sim. E ele tinha um propósito muito bem definido. O que motivava ele era alguém que tinha afrontado agora o pai espiritual, o Deus vivo. Então, quem honra o pai e a mãe, naturalmente vai honrar Deus. Porque você não consegue honrar tua mãe e teu pai sem honrar Deus. E se você honra Deus, naturalmente você honra sua mãe e seu pai. Agora tem um ponto aí. Para que haja honra, para que haja essa relação, é preciso de, pelo menos, intimidade ou proximidade entre pai e filho? Filho e pai? Faça algum comentário sobre isso, Daiane. Para que haja honra, se é necessário... Como você vai honrar alguém Deixa eu te falar. que você conhece pouco, que você não conhece? Ok, falando nisso, então, Daniel, me levantou uma dúvida. Porque, assim, na casa de Davi, a gente sabe que não tinha lugar na mesa para ele, né, Cris? Isso me leva a entender que ele tinha um afastamento em certo ponto do pai. Você é a melhor pessoa para me responder isso daí.
Nós temos que entender que não existe famílias perfeitas. Que não é porque, talvez, o teu pai errou em algo com você num ponto, ele não acertou em outros. Talvez o pai dele não fosse o mais próximo dele em preferência. Talvez não fosse o mais próximo dele em afinidade. Talvez não fosse o mais próximo dele para sentar à mesa. Mas o que ele precisava para viver o propósito, o pai dele ensinou. É verdade. Então, por isso que nós temos que entender que a honra ao pai e à mãe não é entender que o pai e a mãe é certo em tudo. Porque eles são seres humanos. Mas nós, pais e mães, temos as ferramentas necessárias para capacitar nossos filhos a viver o propósito de Deus. Muito bom. Então, naquilo que é genuíno, Deus vai fazer com que a informação chegue. Mesmo que for o desprezo, às vezes. Mesmo que for alguma coisa que às vezes a gente não concorda. Mas aquilo vai nos capacitar a enfrentar as lutas lá da frente. Muito bom. Ó, quer ver o outro personagem muito conhecido? José, do Egito. Quem não conhece a história dele, né, Daniel? Já virou novela, já virou filme, Gosto demais. peça. Vamos para Gênesis 37:3. Olha só. A Bíblia começa falando, no versículo 1, fala assim: esta é a história de Jacó, tendo José 17 anos. Então veja a importância da paternidade. A história de Jacó é contada no filho. Então é por isso que eu selecionei esse texto, de falar sobre paternidade. Lá nós falamos de Davi, mas olha só, qual então foi o ambiente que José cresceu? A Bíblia vai dizer o seguinte no versículo 3. Ora, Israel, Jacó, amava mais José do que todos os seus outros irmãos, porque era filho de sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Então entenda que aqui nós não estamos incentivando as pessoas a terem filhos prediletos. Mas nós estamos assinalando que a intensidade do amor vai gerar no filho algo diferente. Então não adianta só você dar o melhor para o teu filho. Porque senão ele vai ter amor às coisas. Antes da capa, José o amava. Então primeiro ele estabelece um relacionamento puro e genuíno de amor. Depois, ele dá ao filho, imputa valor pessoal. Porque ele deu para ele uma capa. Entenda que a capa é algo muito intimista. É algo que revela a pessoa. Não é um prédio, não é uma fazenda. Porque, olha, um prédio e uma fazenda serve para todo mundo. Mas a roupa, a capa é algo pessoal. Então, qual foi o ambiente que José foi criado num ambiente de muito amor paterno e imputou que ele tinha um valor sobremaneira. E a Bíblia continua dizendo que José trazia má notícia dos seus irmãos. Amor, valor e ética moral. Se ele trazia má notícias, é porque ele tinha um bom comportamento, testemunho, comportamento. Ele sabia discernir o que era certo moralmente, eticamente.